Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula, a 7ª aula da Escola dos 5 Ministérios. Eu sou o pastor Fábio. Nós vamos estar aí juntos por mais 1h30 hoje, pela 7ª aula seguida, estudando a palavra de Deus, né? Nós estamos estudando o projeto O Caminho do Vencedor e aprendendo sobre a economia de Deus, a organização, a administração de Deus. Nesse processo, nós já estamos na 7ª aula e Deus colocou no nosso coração, do dia 16 de março a 16 de abril, de terça a sexta-feira, a meio-dia, 1h30 da tarde, estudarmos as Escrituras abertamente no nosso Facebook, tá? De uma forma simples, mas profunda da palavra. Também, querido, quero deixar alguns recados. Abaixo desse vídeo vai estar o link do nosso grupo no WhatsApp, onde nós postamos as fotos, postamos os banners do estudo, ó. Esse é o banner do estudo. Se você quiser estar fazendo download, então lá estará. O grupo do WhatsApp é um grupo privado, onde pode fazer perguntas, podemos interagir, né? Estar ali estudando um pouco mais. Tem estudos, livros que eu posto lá também. Também lá no Facebook nós temos um grupo privado chamado Grupo dos 5 Ministérios, da Escola dos 5 Ministérios. Se você quiser, o link vai estar abaixo, você pode entrar, pode também estar participando conosco. Lá fica todos os estudos gravados gratuitamente. Você pode estudar 1, 2, 10 vezes. Lá também tem as nossas imersões que nós fizemos aqui em Colorado, presencial e também online. Agora em abril nós vamos ter outra imersão, você já é o nosso convidado. Vou te dar alguns minutinhos para você compartilhar essa live com todos os seus amigos, WhatsApp, Instagram, Facebook. Por favor, querido, compartilhe aí com seus amigos para que eles possam vir aprender conosco também. Enquanto isso, eu também vou compartilhar aqui no meu notebook e aí logo voltamos aqui, oramos e começamos nossa aula. Só um minutinho.
Amém, querido? Já compartilhei todos, espero que você também. Está começando aqui já. Temos 2 pessoas online. Vai entrando aí, vai dizendo oi pra gente. Pra gente daí interagindo. Quem está comigo aí já? Vamos começar, vamos orar, vamos estar orando. Espero que todos já compartilharam a live aí nos grupos aqui da cidade, de compra e venda, nos grupos que você tem no teu WhatsApp, nos grupos do Facebook, Instagram, Twitter, para que outras pessoas, querido, possam também, receber essa palavra, possam também aprender, desfrutar dessa palavra. Eu vou ditando alguns textos, está com a letra bem pequena, para a gente ter mais espaço no quadro para poder anotar, mas nós vamos começar. Vamos orar então ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse dia para buscar a Tua presença, para estudar a Tua palavra. Pai, nós queremos mais de Ti, queremos mais, ó Senhor Jesus, queremos mais. Ó Senhor Jesus, vem com a Tua glória e com a Tua presença sobre as nossas vidas, que a Tua palavra seja o nosso alicerce, seja, Senhor, a pedra fundamental, a pedra da esquina, que ela seja também o nosso fundamento da nossa edificação. Pai, continua nos enchendo da Tua palavra, transbordando a nossa vida, nos levando a ir além dos nossos limites físicos. A Tua palavra diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, nos faz ser homens espirituais. A Tua palavra está aberta diante de nós, será ministrada, o Teu Espírito está em nós e sobre nós para trazer todo o entendimento. Quando nós conhecemos a Tua verdade plena, a Tua verdade na Tua plenitude, nós somos libertos, nós somos livres de toda condenação, de todo tropeço. Por isso, Pai, toda pessoa que conectar com a Escola dos 5 Ministérios e receber essa palavra, seja tocado, seja cheio do Teu poder, seja cheio da Tua graça. Senhor, eu declaro que essa Escola dos 5 Ministérios, ela é uma ferramenta para que pessoas possam aprender a palavra de uma maneira simples e de uma maneira cheia de graça, cheia da Sua glória. Nós liberamos palavras sobre a cidade de Colorado, sobre o estado de Rondônia, sobre o Brasil, sobre países que estão conectados conosco, aprendendo a Tua palavra. Nós declaramos isso hoje para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos começar então. Nós temos aqui o caminho do vencedor e a economia de Deus. A economia de Deus é a maneira que Deus organizou o mundo, a maneira que Deus projetou. Nós poderíamos trocar essa palavra de economia de Deus por o propósito de Deus eterno, ok? Nós estamos aprendendo que existe somente um propósito. Dentro desse propósito, o Senhor deu missões, ou missão para os homens, que é os 5 ministérios, e para cumprir as missões, o Senhor deu talento, habilidade e dons para nós. Nós já aprendemos isso na 4ª aula. Então hoje nós vamos continuar o processo que nós chamamos o processo de restauração do homem. Deixa eu colocar o homem aqui. Do homem, o processo de restauração do homem, que é dentro da era humana 7.000 anos, Nós fizemos toda a cronologia, ontem eu já expliquei, vou voltar a explicar hoje, querido. Toda vez que eu, pastor Fábio, vou estudar a Bíblia, vou estudar processo da Bíblia, eu sempre crio, para mim, eu chamo de cronologia da administração de Deus, da economia. Aí eu posso processar cada tempo. Essa economia é a linha
do trabalhar de Deus, da economia de Deus, da cronologia de Deus. Nós aprendemos que existe uma eternidade passada, nós chamamos de Kairos, que é o mundo invisível e eterno. Nesse mundo invisível e eterno, antes de Adão, Deus criou o homem original, alma, corpo, um corpo espiritual, um corpo físico, uma alma. Hebreus 11:3 diz que pela fé cremos que os mundos foram feitos, né? Então nós cremos que existem dois mundos: o mundo espiritual, o mundo de Deus, onde Deus interage, e o mundo físico, que é o nosso mundo, o mundo do homem, do reino do homem. Então nós entendemos que existia um homem original antes de Adão, e esse homem original pecou, caiu, e ele morreu. Morrendo então o espírito do homem, e dando a entender, né, aprendemos que o homem perdeu a existência no mundo eterno, e ele se tornou um homem condenado eternamente. Por quê? Porque ele não viveria, ele não teria existência na sua eternidade, somente no plano físico, ok? Com o sopro de vida. Ele não tinha o espírito eterno, só o sopro. Então nós entramos nesse contexto e aprendemos que agora Deus, em 7.000 anos, que é a era humana, o processo de restauração, Deus está caminhando com a sua, vou sublinhar aqui, semente. Essa semente é o destino do homem. O destino do homem é voltar a estar na eternidade futura, após o milênio, estar na eternidade futura, e essa eternidade futura nós chamamos do destino do homem. O destino do homem é voltar à sua origem. Eu espero que você esteja entendendo, ok? Já chegou a Domérica, aí já está conosco. Aí temos 3 pessoas. Então, querido, entendemos então que existe um homem original e existe o destino do homem, que é voltar à origem. Para isso, Deus, lá em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 24, o Senhor, ele profetiza a semente. Ele diz que da semente do homem, da semente da mulher, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, e a serpente morderia o seu calcanhar. E essa semente foi profetizada. A palavra semente vem de, vou colocar aqui, ó, semen, ou vida, raça, uma nova raça, entendeu? Por quê? Porque em Adão, quando Adão pecou, se originou a primeira humanidade. Adão se chama humanidade, e a palavra Adão vem de humanidade, que é alma vivente. Então o Adão foi feito alma vivente, porque ele pecou e ele se tornou somente a alma dele se tornou viva. Agora ela tem a sua consciência própria, a sua intuição própria. E a semente que o Senhor profetizou em Adão, que sairia de Adão, na verdade em Eva, né? Mas na era adâmica, profetizou que essa semente viria e ela nasceria em Cristo. Então Deus precisou proteger essa semente até que Cristo nascesse e Cristo recebesse o Espírito Eterno dentro dele. Esse Espírito Eterno, ele é a nova humanidade, que nós chamamos de Espírito vivificante. É uma nova humanidade. Então sobre a terra existem 2 humanidades: a humanidade viva e a humanidade morta. Eu vou colocar aqui, ó, existe na terra uma humanidade morta. Quando eu digo morta, eu digo morta para com Deus, para com o mundo espiritual, para com a eternidade. O homem está morto e existe uma segunda humanidade. Viva, que é a humanidade que está em Cristo Jesus. Então quando Deus olha para a terra, Deus vê 2 humanidades. A primeira humanidade, ele vê a humanidade de Adão, que está morto eternamente.
não tem um plano de existência eterno, porque não tem o Espírito eterno, não tem a vida de Deus, não tem quem é Deus. O ser Deus não habita dentro dessa humanidade chamada humanidade adâmica, que vem da geração de Adão, que não conheceu a Cristo ainda. Mas nós temos sobre a terra, a partir de Cristo, eu vou falar mais na frente, a humanidade viva, aquela que está viva diante de Deus, que é aqueles que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito eterno de Deus, o próprio Espírito do Pai, a própria personalidade do Pai, a própria pessoa do Pai, que nós aprendemos na segunda aula, que tem o caráter do Pai, que tem o temperamento do Pai, tem também, né, os hábitos do Pai. Ele habita dentro do homem, e agora esse homem tem a vida eterna, tem a vida de Deus, voltou para Deus. Ainda não é o destino original do homem, ainda não chegou a ser a origem, que é todo o corpo, alma e espírito transformado, mas a parte espiritual do homem que tinha morrido, agora ressuscitou, e agora tem uma nova criatura. Nós vamos aprender isso hoje, tá bom, querido? Vamos lá. Então nós aprendemos que em Adão, Deus profetizou a semente, e essa semente precisa ser protegida. Veio de Adão, o homem cai de novo, né? Que é a segunda queda do homem. A segunda queda do homem está nos anjos caídos, que foi a coabitação entre anjos que caíram conosco, com as filhas dos homens e as filhas de Deus, os filhos de Deus e as filhas dos homens. E aqui houve uma nova raça humana. Não vamos falar disso profundamente, só por superficial. Essa raça humana nós chamamos de neofinins, teofinins, né? Os filhos ali, quando fala os filhos de Anaquins, né? Dos Anaques, ali na terra de Canaã, quando os 12 espias entram na terra de Canaã para ver a terra, ali se encontra os Anaquins. O gigante que lutou contra Davi, o Golias, era da descendência dos Anaquins, homem de 6 dedos na mão e 6 dedos no pé. São híbridos, nós chamamos de híbridos. Esses híbridos, eles estavam corrompendo a geração humana, o homem, e Deus diz lá em Gênesis capítulo 6, que o homem, a maldade no coração, do pensamento, da imaginação do homem, era má continuamente. Então veio aí o segundo dilúvio sobre a terra, o dilúvio de Noé. E em Gênesis capítulo 7, do 1 ao 10, Deus pede que Noé prepare uma arca, e profetiza para ele. Nós aprendemos a promessa, né? A predestinação ali dos filhos e das noras de Noé, nós já aprendemos, né? Em Gênesis 9, do 1 ao 3, a palavra do Senhor diz que esse Noé foi protegido na arca, né? Veio o dilúvio, né? Ele foi protegido, e a semente que o Senhor tinha profetizado em Adão continua na geração de Noé. Mas o povo de Noé, logo sair da arca, poucos anos depois, eles constroem a Torre de Babel e caem outra vez. Então nós temos uma queda em Adão, uma queda com os anjos, e nós temos uma queda na Torre de Babel, que nós chamamos de uma queda corporativa. É a terceira queda do homem corporativa, aonde se preparou, aonde se construiu o primeiro governo humano. Coloca aí, querido, o primeiro governo humano, organizado, humano, veio de a Torre de Babel. Primeiro governo humano. Primeiro governo humano, né? A Torre de Babel é a mesma Babilônia, que é a mesma Babilônia da prostituta lá de Apocalipse capítulo 17. Vai falar da Babilônia, vai falar da Torre de Babel, que são governos estabelecidos, né? E hoje nós vemos aí dentro das igrejas, né? Olha a Emiliana aí conosco, dentro das igrejas, dentro das cooperativas, dentro de empresas, dentro de países, estados, municípios, esse princípio babilônico, né? Esse princípio da Torre de Babel, que é homens que constroem tijolos e betumes para construir as suas próprias torres, seus próprios governos, para si mesmo colocar o seu nome, fama, né? Então nós vemos igreja construindo seus próprios tronos, né? Os seus próprios governos. Então esse é o governo do anticristo. Vou colocar aqui, ó,
Cristo, ou o espírito do anticristo que já opera entre nós. Nós já aprendemos na aula 5ª. O espírito do anticristo trabalha para criar no homem uma unidade. Ele divide a igreja para criar no homem uma unidade de rebeldia contra Deus, para a construção da alma, para a edificação da alma do homem, enquanto nós deveríamos estar edificando o espírito. Para matar a nossa alma, o anticristo ele faz o trabalho reverso. Ele mata o espírito para edificar a própria alma do homem. Então, quando eu adoro, ou quando eu me adoro, ou adoro algo que é para minha alma, eu também estou adorando a Satanás. Ok, querido? Pegou essa aí? Eu espero que essa parte aí você entendeu. Então, em Noé, de Noé a Abraão teve uma queda. Essa queda chama Torre de Babel. Querido, nós passaríamos aqui no mínimo um mês estudando só sobre esse governo, né, sobre toda a Bíblia. Aí vem o governo, né, vem aí o governo da Babilônia, que veio se originou da Torre de Babel. Quando nós falamos de governo, querido, do anticristo, nós falamos de uma ideia, de um pensamento, de um conceito de governo. Por exemplo, depois da Torre de Babel veio o segundo reino, que nós chamamos o reino Medo-Persas, né? Do Ciro, Medo-Persa. Veio esse governo que também tinha o mesmo princípio da Torre de Babel. Depois veio o governo, né, dos persas, né, da Grécia, né, do Alexandre Grande. Depois veio outro governo, o governo romano, que está aí até hoje, né, aonde há uma igreja católica estabelecido ali, há o Império Romano, né, a igreja católica apostólica romana, que não é a igreja de Cristo. Então, querido, nessa Torre de Babel, nós percebemos que o homem cai e vem aí uma destruição. Então Deus precisa separar um povo, e aí surge, né, os dois povos sobre a terra. Então o Senhor, em Gênesis capítulo 12, o Senhor profetiza para Abraão, dizendo: Abraão, sobre ti virá através da sua descendência, toda a família sobre a terra será bendita. Então o Senhor dá em Abraão, eu vou anotar aqui, deixa eu ver onde eu rasco, para baixo aqui. Promessa, o Senhor dá uma promessa em Abraão. Essa promessa em Abraão, querido, ela é a promessa que a semente viria e receberia, e através dessa semente que é Jesus, através da semente que vem do, né, presta atenção, querido, que eu não estou dizendo que o Espírito é o sêmen de Deus, não é isso, é que o significado da palavra é mesmo. Semente vem de protótipo, vem de sêmen, vem de vida, vem daquilo que vai gerar vida, vai morrer para gerar vida. Então, Cristo é a semente de Deus profetizada em Adão, que estava no ventre de Maria. Entendeu, querido? Isso é muito importante você entender, porque se você entende isso, você percebe que no plano eterno de Deus, no propósito eterno, que é um só, na era do homem de 7.000 anos, o processo de restauração não começou em Adão, não começou em Noé, não começou em Abraão, não começou em Moisés e não começou em Jesus, começou antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 13:8, foi lá que começou o processo, ou na verdade começou e concluiu o processo no Espírito da salvação e da restauração do homem. Foi em Apocalipse 13:8, vamos ler lá? Então presta atenção, eu estou desmistificando, né, tirando essa ilusão do teu coração. Eu conheci Jesus o dia que eu levantei a minha mão e aceitei Ele, aquele dia eu fui salvo. Não, conversa fiada, não é isso não. Na profundeza desse estudo você vai entender que a salvação, né, aqui, a restauração do homem, né, essa salvação do homem aqui, que é a cruz, ela veio antes da fundação do mundo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13:8.
Queria poder chegar essa câmera mais perto para vocês verem o quadro melhor, mas tá bom. Depois, se você quiser aumentar, eu vou tirar uma foto, tá, querido? Eu vou postar nos grupos, como eu tenho postado todos os dias. Você pode aumentar a foto, você vai conseguir ler todos os textos e tudo que está explicado. Eu amo dar aula assim, porque é onde a gente consegue, né, ter uma visão plana e ampla de tudo que Deus está fazendo, ok? Vamos lá, querido. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8, diz assim: e adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esse cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então esse Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo, antes. Então a semente que foi frutificada em Cristo foi profetizada, foi concluída, foi terminada, está pronto antes da fundação do mundo. Por isso que Isaías 46, versículo 9 e 10, vai dizer que Deus, ele anuncia o fim antes de começar, porque no Espírito ele já terminou todas as coisas, depois voltou e começou a dar forma àquilo que ele criou. Perfeito, irmão? Perfeito aí? Tamo junto, olha lá da Emiliana. Adamérica, cheguei. Forte, né, querido? Então, estamos aqui em Abraão. Abraão após a Torre de Babel. A Torre de Babel é a mesma Babilônia, os reinos profetizados em Daniel. Essa Torre de Babel, ou Babilônia, o governo, o primeiro governo estipulado sobre a terra, determinado sobre a terra, construído sobre a terra pelo próprio homem, com seu próprio esforço, fora de Deus. Então novamente o homem começa a se perder de Deus. Ontem nós aprendemos por que o homem se perde de Deus. Se perdeu em Adão, se perdeu quando os anjos caíram, se perdeu na Torre de Babel. Por quê, pastor? Porque o homem não tem o Espírito dentro, não tinha o Espírito eterno. E o Espírito eterno traz três coisas muito importantes. Quando o Espírito entra em mim, ele traz a consciência. Então, vou colocar aqui, consciência, primeiro ele não traz consciência, ele traz comunhão. Segundo, consciência. Terceiro, intuição. Vou deixar naquele cantinho ali, depois nós vamos ler. Amém, querido? Continuamos então. Em Abraão, o Senhor profetiza a promessa. A promessa que toda a família sobre a terra, ela seria bendita em Abraão. Na verdade, da descendência de Abraão. Um caso que é interessante, nós podemos voar um pouquinho aí na nossa imaginação, é que as famílias benditas sobre a terra, que seriam benditas através da geração de Abraão, não é somente aquelas que nasceram após Abraão, mas aquelas que nasceram antes de Abraão também seriam benditas, porque tudo, Cristo, querido, ele tudo que está no Velho Testamento aponta para Cristo, mas tudo que está após a Cristo se origina dele. Então tudo vai convergir em Cristo, tudo vai convergir na semente, ok, querido? Então olha que interessante, nessa palavra de Abraão, o Senhor diz a Abraão, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 40 e 41, vai dizer, em Gênesis capítulo 15, do 13 ao 16, o Senhor vai dizer que essa terra com Abraão estava, a quarta geração dele receberia ela por herança. Mas primeiro eles ficariam 400 anos escravos em uma nação, e quando Deus tirasse essa nação e julgasse essa nação que estava escravizando a semente, o povo de Israel, eles sairiam riquíssimos. Por quê? Porque
Porque o tempo ainda não havia, a taça da ira não estava completa contra os amorreus. Então, eles ficam 400 anos no Egito, aonde o homem de novo começa a se perder de Deus. Em Êxodo capítulo 12, versículo 40 a 41, a Bíblia diz que o tempo que o povo ficou no Egito foram de 430 anos. Vou colocar aqui de vermelho. Anos ficaram no Egito. O que isso quer dizer, pastor? Que eles ficaram 4 gerações. 4 gerações ficaram no Egito, e ali eles começaram a se perder novamente de Deus, e perder a semente, perderam o alvo, perderam o propósito eterno do processo de restauração. Então o Senhor precisa novamente intervir na era do homem. Presta atenção, em Adão o Senhor teve que intervir para profetizar a semente. Em Noé, o Senhor teve que intervir para dar a promessa a Noé da predestinação dos seus filhos e das suas noras e da salvação através da arca. Em Abraão, Deus teve que intervir porque a torre de Babel tinha destruído o coração do homem. Então Deus teve que intervir para entregar uma promessa para Abraão. E também em Abraão, após 430 anos preso no Egito, o Senhor precisa intervir e falar com Moisés, separar Moisés, que é uma tipologia de Cristo. Para quê, pastor? Para salvar a semente a qual Deus tinha profetizado em Adão. Está aí comigo, querido? Forte, né? Forte por quê? Porque nós vamos entender o processo de restauração. Nós podíamos resumir todos esses estudos, querido, em 2 palavras. Em Adão pecou e Deus saiu da vida do homem. O homem não tem a vida de Deus. E no final de todas as coisas, Deus quer voltar à origem, voltar a morar dentro do homem. O homem é o corpo de Cristo, é o corpo de Deus, é o corpo onde Deus vai habitar. Eu poderia resumir todo esse estudo, mas estudar sistematicamente vai nos dando o entendimento de toda a história. Então, se eu pegasse a Bíblia e resumisse ela e apertasse ela, sairia uma palavra: amor, o amor de Deus para com o homem, de estar com o homem, viver com o homem, compartilhar com o homem a eternidade, a vida de Deus. Amém? Então, em Abraão, o Senhor precisa intervir de novo na vida da humanidade para separar e proteger a sua semente. E agora nós vamos entrar numa segunda etapa desse trabalho, porque em Abraão o Senhor profetizou a promessa, que é a segunda aliança. Vou colocar aqui, ó, segunda aliança. Agora, presta atenção. O povo que saiu do Egito, com Moisés para Canaã, que é a cidade prometida, que nós podemos dizer que é aí o nosso milênio, o nosso reino milenar, né? A cidade prometida. Quando esse povo saiu com a mentalidade, com a sua vontade, as suas emoções, os seus pensamentos, da mesma maneira que o povo do Egito. O povo do Egito tinha 10 deuses, o povo do Egito era construtor, o povo do Egito era um povo de guerra, mas o povo de Israel era escravo, tinha uma mentalidade escrava, de escravidão, não tinha uma mentalidade de governo. Presta atenção, querido, presta atenção. No Egito, o povo de Israel não tinha uma mentalidade de governo, o povo tinha uma mentalidade de escravo. Isso é importante você entender, porque Deus teve a obrigação de entrar novamente na era do homem, invadir o mundo físico com o seu poder sobrenatural e separar Moisés para uma missão. Qual? Tirar o povo do Egito para a terra de Canaã, e em Canaã
fazer de um povo escravo um povo de governo, um povo de reino. Então eu quero te dar aqui um rema. Pega comigo esse rema, por favor. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, meu Deus. Presta atenção, irmão. É isso que Deus está fazendo conosco. Por 430 anos o povo do Egito ficou escravo, com a mentalidade de escravidão, uma mentalidade de servo, de servir. A palavra na Bíblia, o Egito significa o inferno, significa o império das trevas, significa o império das trevas. O império das trevas. E Canaã significa o reino de Deus. Então, quando você observa, por 430 anos esse povo, eles foram escravizados, a sua maneira de pensar foi mudada, a sua maneira sobre Deus foi mudada, a sua maneira de observar o mundo foi mudado, a sua motivação de ser humano foi mudado, a sua motivação de governo, de nação, de povo separado para ser reis e sacerdotes, como diz lá em Deuteronômio 5, reis e sacerdotes, foi mudado. Eles é um povo totalmente escravizado. Então o que o Senhor fez? Usou Moisés para libertar esse povo. E nesse processo de libertação, de todo o tempo que o povo ficou no deserto, 40 anos, esse povo mudou uma mentalidade de escravo, de condenado, de ser sempre humilhado, massacrado, sem livre-arbítrio, sem decisões, para se tornar um povo de governo, um povo de reino, para levantar uma mentalidade de reino. Pegou aí, irmãos? E é isso que o Senhor está fazendo conosco hoje no processo de restauração humana do homem. O que? Ele nos tirou do pecado, Ele nos tirou da condenação das trevas, Ele nos tirou desse mundo de condenação, de servo, de escravo do pecado. A Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado, ele vive escravo. Então Ele pegou aqui e colocou a semente de governo dentro de nós. Essa semente chama Cristo, através do Espírito Santo. E agora, nesse processo de mais 2000 anos, o Senhor está estabelecendo em nós, arrancando uma mentalidade de escravo de dentro de nós, arrancando uma mentalidade de morte, uma mentalidade de destruidor, uma mentalidade de egoísmo, uma mentalidade, colocando em nós uma mentalidade de governo, de reino, de autoridade sobre a terra, de domínio, de estar permitindo que Cristo, o próprio Deus, através do Espírito, governe a terra através da nossa vida. Voltamos a ser a imagem e a semelhança daquele que é o nosso Criador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas isso, querido, leva a um processo de restauração, que essa semente está manifestando em nós, e ele começou lá em Moisés. Porque quando o povo estava no Egito, o povo se apartou de Deus, o povo perdeu as características de Deus, o povo perdeu a imagem de Deus, o povo perdeu a semelhança de Deus. Então o povo ficou longe de Deus e não conseguia mais expressar Deus dentro do Egito. Então Deus teve que tirar ele do Egito. Isso está lá, querido. Se você quiser ir comigo, eu vou dar um texto aqui para você, tá? O texto aqui, ó. Abre aí Colossenses capítulo 1. O que o Senhor fez com o Egito, Ele também está fazendo conosco. E aí está, querido, porque nesse processo aqui, até Cristo, teve muitas coisas. Teve os 40 anos no deserto, teve o rei Saul, teve o rei Davi, teve o rei Salomão, teve os juízes, teve todos que passaram por aqui, teve a divisão do povo de Israel, do reino de Judá e o reino de Jerusalém, né? Teve todo esse processo, e esse processo é o processo que o Senhor está fazendo conosco aqui. Então o mesmo processo que o Senhor estava fazendo aqui com o povo que saiu do Egito,
do império das trevas, de um governo do homem, do governo das trevas, o Senhor também está fazendo conosco aqui, ó. O mesmo processo, qual, pastor? De restauração, de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de governo, para que quando nós chegarmos no reino milenar, nós já temos a mentalidade de governo, e a mentalidade do Egito das trevas é uma mentalidade de governo humano, e o governo humano é bom para um e ruim para todos, ou é cada um por si e Deus para ninguém. Esse é o governo do Egito, o governo da Grécia, o governo dos Medo-Persas, o governo de Roma, o governo do Anticristo, o governo do Espírito do Anticristo, e o governo de muita igreja, de muita cooperativa, de muitas empresas farmacêuticas, de muitos hospitais, de muitos governos, de muitos países. É um governo onde uns são beneficiados, os outros são massacrados como escravos. Mas a mentalidade do governo que o Senhor está colocando em nós, querido, é diferente. Ele é acima de todas as coisas, Ele é a semente, Cristo é o Rei. Tudo que nós fazemos para a glória dEle, mas nunca é gratuito. Ele nos recompensa muito mais daquilo que merecemos. O reino beneficia todos recebem a mesma glória, o mesmo Espírito, a mesma recompensa, o mesmo reino. Nós somos recompensados, tudo está nele, temos o mesmo Espírito. Isso é uma mentalidade de governo, uma mentalidade de reino de Deus, de reino do céu. Entendeu aí, querido? Então, o mesmo processo que o Senhor está fazendo aqui, através da vida de Moisés, tirando o povo do Egito para Canaã, é o mesmo processo que Cristo fez conosco, nos tirando do Egito do mundo e nos levando para Canaã, que é o reino milenar. Fala alguma coisa aí, Adomé, Miliane. Abriu Colossenses? Abriu Colossenses capítulo 1, versículo 13. Presta atenção. Vou colocar aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. O que é que diz lá? Ele diz assim, ó: o qual nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas. Egito era um poder que apoderou-te do povo de Israel, apoderou dos seus pensamentos, das suas emoções, apoderou-se da sua consciência, apoderou-se das suas motivações, das suas vontades. É isso que o espírito do anticristo está fazendo no mundo, com as mídias sociais, com as artes, com as comunicações, com os governos, com a família deturpada. O que ele está fazendo? Com essas informações, ele está deturpando, como fez o poder das trevas, tem deturpado a humanidade, tirando aquilo que Deus colocou, a vontade do homem em Deus, o pensamento de Deus dentro do homem, e também a consciência de Deus dentro do homem, colocando o homem a ter uma consciência própria de si mesmo, maquiavélica, egoísta e soberba. Então, querido, ele diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor. Como? Aí ele vai dizer: em quem temos a remissão pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então presta atenção, querido. Em Moisés, o Senhor precisou proteger de novo a semente. Proteger de novo a semente. Porque se ele não protege a semente de Moisés a Cristo, essa semente que é Cristo iria se perder. Então Deus tem que invadir de novo a era do homem, precisa invadir outra vez a era do homem. Fala alguma coisa aí, querido.
a era do homem. Então vamos lá. Como que o Senhor protege a semente dele em Moisés? Essa geração que sai do Egito, sai desse governo humano do anticristo, o governo humano que escraviza, que rouba, que destrói, que manipula, né? Que uns são beneficiados e outros são destruídos. Como que o Senhor protegeu? Porque a mentalidade desse povo que sai do Egito, Cristo, é uma mentalidade assim, é uma mentalidade de divisão, uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade destruída, uma mentalidade má. É a mesma mentalidade quando a gente vem do mundo para a casa do Senhor. Quando a gente encontra Cristo, a nossa mentalidade vem de quê? De alma, né? Mentalidade é emoções, pensamentos e vontade. Então, tudo isso que é a nossa alma, ela vem deturpada do mundo, como saiu o povo do Egito. Então, em Moisés, o Senhor precisa proteger a semente, porque esse povo saiu daqui com a anarquia, como sem regras. Anarquia é sem regras, sem lei, sem controle. Eles faziam o que dava na telha. Então o Senhor precisa, em Deuteronômio 28, no capítulo 1 até o 20, o Senhor precisou, no Deuteronômio 28, 1 ao 20, versículo 1 ao 20, dar a lei. E aí eu vou arrastar aqui para baixo, que essa é a primeira aliança, a lei, aqui em Moisés, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Lei. Primeira aliança. Aqui é o Novo Testamento e aqui o Velho Testamento. Presta atenção, que interessantíssimo. Deus dá a lei ao homem. Para quê? Para proteger a semente que o Senhor profetizou em Adão. Se Deus não dá a lei ao homem, querido, para proteger a semente que fez em Adão, essa semente se perderia nesse homem que vivia uma vida por 430 anos escravo. Então Deus precisou proteger. Olha a Marta Martins com a gente, seja bem-vinda, a paz. Proteger essa semente chamado Jesus Cristo, a semente de Cristo, né? Essa semente que correu dentro dessa genealogia ou dentro dessa linha de processo de restauração. Então vamos para Deuteronômio 28, tá? 28. Lembrando, querido, deixa eu falar algo aqui bem legal para você, antes de nós entrarmos aqui em Deuteronômio. Essa geração, vou fazer um ciclo aqui. Essa geração que saiu daqui do Egito, e ela saiu com Moisés, essa geração é uma geração que ela não tem consciência de Deus. Presta atenção. De Adão até Jesus, a humanidade não tinha comunhão, consciência e intuição. Intuição é fazer aquilo que Deus faz, falar aquilo que Deus fala, e entender, e consciência é entender a plena vontade de Deus. Consciência, querido, é o resumo de Romanos capítulo 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela revelação da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a consciência, né, que habita no Espírito, né, que é o corpo espiritual do homem que nós aprendemos aqui, essa consciência o homem não tem, de Adão a Jesus. Então é por isso que o homem, ele vive se afastando de Deus, por isso que eles se envolveram com os anjos, por isso que eles caíram na Torre de Babel, por isso que eles se alimentaram da vida do Egito, se tornaram corruptos, um reino de governo humano do Egito. E em Moisés o Senhor precisa mostrar para eles que se eles não terem limites, eles vão novamente cair.
Como várias vezes nos reis, em crônicas, em 1 e 2 Samuel, juízes, eles se perdem e Deus precisa mandar guerra, Deus precisa mandar peste, Deus precisa mandar catástrofe para trazer o homem de volta, porque o homem sempre está se afastando de Deus por não ter o corpo espiritual, que é a semente, que é Cristo dentro do homem. Quando nós perdemos esse homem espiritual, nós perdemos a consciência, nós perdemos a comunhão, consciência e intuição. Então presta atenção, esse povo, você acha, Cristo, que esse povo, eles adulteravam, matavam, mentiam, roubavam, fazia tudo isso, cobiçavam, eles faziam todos os pecados, mas na mente deles não era pecado, não era pecado. Na mente do homem ali do Egito, que sai e entra nessa trajetória de Adão, não tinha pecado. Por quê? Porque o homem não tinha consciência do que Deus gostava e do que Deus não gostava. Entendeu aí ou não, querido? Então nesse processo aqui, Deus precisa dar a lei ao homem. Para quê? Para proteger o homem de não se tornar um anarquista, não se tornar um caos, novamente a vida do homem voltar a ser um caos, como foi no Egito, como foi na Torre de Babel e como foi com os anjos caídos. Entendeu? Toda vez que o homem ele caía, Deus precisava invadir a terra para trazer o conserto para o homem. E aqui não é diferente. Então o homem adulterava, possuía a mulher de outro homem, mas na consciência dele ele não estava fazendo algo mal a Deus, que é mais ou menos o que as pessoas fazem hoje. Hoje, por exemplo, o homem tem a cura para uma enfermidade, mas ele só quer vender, mas ele não sabe que isso ele está fazendo mal a Deus, porque Deus habita nessas pessoas. E ele não sabe a maldade que ele está fazendo contra Deus. Ele não está fazendo uma maldade contra as pessoas, mas sim contra Deus, porque Deus habita nessas pessoas a qual ele está fazendo mal. Por quê? Por que ele não sabe? Porque ele não tem a comunhão, ele não está ligado com o amor de Deus, com a eternidade, com a vida de Deus. Então ele não tem a consciência. Não tendo consciência, ele não sabe o que é certo ou errado. Ele não sabe o que é certo ou errado, ele não sabe qual é a vontade de Deus. Então ele vai praticar as coisas erradas segundo o seu conceito. E muitas das vezes, querido, o que é bom para mim é errado. Muitas vezes aquilo que faz benefício a mim é errado. Muitas vezes não, quase sempre. Por quê? Porque isso não é mentalidade de governo, isso é mentalidade de governo humano. É contra o governo de Deus. Isso é muito forte, queridos, porque nós começamos a perceber, queridos, que esse homem aqui, esse homem que vai viver 4.000 anos antes de Cristo, é um homem sem consciência, sem Deus, sem a intimidade com Deus, sem ter Deus dentro, sem ter a plena entendimento da vontade de Deus para com a vida dele. Então olha só que interessante. Mas então Deus precisa o quê? Dar uma proteção, colocar um limite para que o homem não se afaste tanto dele. Entendeu? Quem está entendendo aí, querido? Isso é importante nós entendermos isso, querido. Esse é o processo de restauração do homem. Quando Deus chega aqui em Moisés, Deus percebe que novamente o homem vai sair fora dos caminhos. O homem vai se perder e outra vez Deus vai ter que invadir, como Deus invadiu várias vezes para trazer o homem de volta para essa linha que nós chamamos de propósito eterno, de economia de Deus. Então Deus dá aí a lei. Vamos lá para a lei. Deuteronômio 28,
Encontrou Deuteronômio aí, querido? Deuteronômio 28, 1. Vamos lá. Capítulo 28, versículo 1 vai falar dessa proteção da semente, que nós chamamos de lei. Primeira aliança do Velho Testamento, ou o primeiro contrato, né, que Deus faz com o homem. E nesse contrato tem um dever para o homem e um dever para Deus. O dever do homem está escrito aqui, e também o dever de Deus para com o homem, se ele cumprisse o contrato, também está escrito aqui. E nesse ponto, Deus, que eu não vou tratar desse assunto hoje, porque já tem duas lives anteriores a essa que fala das duas alianças. Essas duas alianças, a aliança da promessa e a aliança da lei. Depois você volte lá e assista, tá? Está aí no nosso grupo de 5 ministérios, está aqui também no Facebook, e principalmente está lá no nosso canal no YouTube, tá? Está escrito assim, as duas alianças, aula 1 e aula 2, tá? Então, olha só, aqui o Senhor da aliança, então eu não vou detalhar muito, tá? Vou meio que estender rapidamente para que nós possamos chegar no nosso propósito. Vamos lá. A Bíblia diz 28:1, ele diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas, coloca essa palavra aí, todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade. Presta atenção, se você cumprir todas, então essa é o mandamento, essa é a cláusula do homem, tem que cumprir todas as leis. E qual é a cláusula de Deus? E se todas essas bênçãos, todas essas bênçãos virão sobre ti e alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do seu ventre, bendito será o fruto da sua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será o entrares e bendito será o saíres, e aí vai. Então vamos lá, só para você poder aprender conosco, tá? Olha só para você ver. Essa lei, ela tem nenhum lugar para escrever. Vou achar aqui. Vou colocar aqui, ó. Dez mandamentos, ok? 365 proibitivos, e 248 que eu não sei qual é a palavra, não lembro, mas é que eu devo cumprir. Vou colocar cumprir. Total de 613 preceitos. Então presta atenção, Deus diz a proteção da semente. Ele diz assim, ó: para que vocês possam estar na minha presença e serem abençoados nesse período de quase 2.000 anos, né, que é de Abraão a Jesus, nós estamos falando de Moisés, 430, então 1.550 anos, 570 anos, vocês possam ser abençoados. Vocês precisam não fazer 306 preceitos e fazer 248, cumprir 248 preceitos dos 10 mandamentos, porque são 613. Então como que Deus protege a sua semente? Colocando sobre o homem lei, colocando sobre o homem limite. 365 que ele precisa
fazer, e 200, ou que ele não precisa fazer, e 248 que ele precisa fazer. Entendeu? Isso dá 613 leis. Então o que o Senhor fez com o homem aqui em Moisés? O Senhor colocou sobre o homem o que? Uma consciência escrita na pedra, regras escritas na pedra. Para como o homem não tinha consciência dentro dele, o Espírito dentro dele, a vida eterna, a vida de Deus dentro dele, então Deus precisava que o homem visse Deus de alguma forma e entendesse a vontade de Deus. Então como que ele fez isso? Ele deu a lei, porque a lei expressava quem era Deus, expressava o Deus vivo e poderoso. Essa lei, ela dava ao homem três coisas. A primeira, ela mostrava, revelava na pedra, nas leis, quem era Deus, qual era a santidade de Deus e como Deus queria que essa semente continuasse andando. Segundo, ela mostrava a realidade do homem que saiu do Egito, com sua consciência, os seus pensamentos, as suas motivações totalmente deformado pelo Egito e diferente da vontade de Deus. Então agora a lei dizia: olha, isso que você faz não pode. Então o homem olhava para ele e dizia assim: nossa, eu sou muito diferente nós somos muito diferentes do governo de Deus, daquilo que Deus quer. Esse é o segundo. E o terceiro ponto: quem era o homem para Deus? O homem era um pecador. Então revela três coisas. Essa lei revela três coisas para o homem: quem Deus é, entendeu? Quem o homem é e o que ele não consegue fazer para alcançar aquilo que Deus precisava. Por quê? A lei revela quem é Adão. Por exemplo, o que Adão perdeu? A vida de Deus. Então, sem a vida de Deus dentro, eu não posso agradar a Deus, eu não posso cumprir o propósito de Deus. Então a lei mostrava para o homem: olha, vocês estão como Adão, caído, não consegue viver, não consegue me sentir, não consegue cumprir, não consegue alcançar a salvação eterna. Vocês são como Adão. Então a lei trouxe novamente a consciência do homem caído no pecado. Está entendendo, irmão? Então essa lei, Deuteronômio 28, 1 ao 7 aí que nós vemos, ele revelou ao homem o que? Se você cumprir todas as leis, 613 preceitos e os 10 mandamentos, a minha bênção, qual bênção? A bênção de Abraão, a bênção que Deus deu a Abraão, a minha bênção te alcançará e te abençoará com todas as bênçãos. Então ele disse para Moisés: Moisés, se o povo cumprir, a bênção que eu profetizei em Abraão vai vir sobre eles, e eles não precisam nem buscar a bênção, a minha bênção virá, correrá e alcançará eles. Por quê? Porque eles cumpriu os 613 preceitos, e agora se eles cumprirem os 613 preceitos, eles não são como Adão, caído. O problema é que nenhum homem consegue cumprir, nenhum homem consegue cumprir. Vamos lá, Deuteronômio 28, 15. A segunda cláusula dessa primeira aliança, ele diz assim: e será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os mandamentos e os seus preceitos, estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então, se o homem não cumprir, Deus cumpriria a palavra dele, enviando a maldição correria e alcançaria o homem, entendeu? E aí ele vai dizer lá no 16: maldito será a tua cidade, maldito será no campo, maldito será o cesto da tua maçadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias da tua vaca, o rebanho das tuas ovelhas, maldito será o entrares e maldito será os saíres, e aí vai por diante. Então presta atenção, irmão. Em Deuteronômio 28, em Moisés, o Senhor pega um povo que ele é caído, perdido, está afastado, idólatra, governo de si mesmo, egoísta, egocêntricos, escravos, mentalidade escrava, e o Senhor mostra para eles através da lei a consciência, essa consciência do Espírito Santo dentro de nós hoje, ela precisou ser revelada ao homem através da de uma escrita. Então o homem lia e dizia: nossa, nós não cumprimos isso. Por que Deus não podia colocar dentro? Porque o Espírito, Cristo ainda não tinha vindo, a semente, e a semente não tinha ido ao céu e enviado o Espírito. Então Deus precisou dar a lei 1570 anos antes de Cristo, para proteger a semente profetizada em Adão, que é a Cristo.
Então olha só que interessante, ele diz: se vocês cumprirem, a bênção que eu profetizei em Abraão vai te alcançar e te abençoar. Mas se você não cumprir, também a maldição que eu disse para Abraão também vai te alcançar e te amaldiçoar. Então havia aqui uma proteção, e isso revelou a consciência do homem, revelou para o homem que Deus é santo, e Deus é uma imagem de amor e santidade, revelou ao homem quem ele é, pecador, caído, escravo, e revelou que o homem não consegue agradar a Deus sem que a semente de Deus esteja dentro dele, sem que a semente de Deus o faça por ele. Esse é o grande, a grande proteção de Deus através da lei, através do Velho Testamento, do velho contrato, né, da aliança da lei. E isso é poderoso, porque agora o homem ele vai pelo menos tentar se reunir a Deus pela lei, mas toda vez que ele vai tentar, ele entende que ele é pecador, que ele é maldito, né? E aí eu quero terminar com Tiago capítulo 2, para a gente terminar por hoje, que já deu o horário. Versículo 10, 2:10. São 613 preceitos da lei, né? 10 mandamentos e 613 preceitos, que o homem mostrou ao homem a consciência da mente do homem. Quem era o homem para todos? E aí ele vai dizer aqui, Tiago vai dizer assim: porque qualquer que guardar toda a lei, toda, e tropeçar em um só ponto, quer dizer, o cara guardou 612 preceitos, mas ele tropeçou no 613, vai dizer, tornou-se culpado de todos. Então toda vez que esses homens, que eles saíram do Egito, entraram para ir para Canaã, entraram em Canaã, por 1570 anos, eles tentavam cumprir a lei. A Bíblia diz que quando eles tropeçavam em eles eram réus de 613 pecados. Deus revelava como o homem era ruim, como o homem é mau, como o homem está perdido sem Deus, sem a vida de Deus dentro, como o homem está tão afastado de Deus, que ele não consegue cumprir regras, não consegue cumprir a vontade de Deus, que é impossível que esse Adão, essa humanidade de alma vivente, consiga agradar a Deus através da sua própria alma. Porque cumprir a lei, querido, é fazer segundo a vontade do homem. O homem está tentando com a sua força, com suas forças, cumprir a lei. A mesma coisa da Torre de Babel, é a mesma coisa de tentar construir um governo próprio, dizendo eu consigo agradar a Deus, quando nós não conseguimos agradar a Deus, enquanto o próprio Deus, a sua semente, que se chama Cristo, através do Espírito, não habitar em nós, e Ele operar a obra através de nós, como está escrito em Filipenses 2:13, é Deus que opera o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Como que Ele opera o querer e efetuar? Está escrito, Ele veio trazer a semente dele, revelando ao homem a maldade do homem, quem era o homem, e aí em Cristo Ele estabelece a mentalidade de governo. Essa mentalidade chama comunhão com Deus, consciência da plena vontade de Deus, e a intuição do que Deus é, do que Deus fala, do que Deus está fazendo, e aí sim nós podemos agradar a Deus fora da lei, mas cumprindo segundo a lei do Espírito. Uau! Amém, querido? Vamos parar aqui, falta 9 minutos, né? 1h30 a gente para, né? Que o Cristo já está quase desmaiando ali de fome, irmão. Ele está aqui me ajudando, tadinho, ele vem com fome. Amém, querido? Essa foi a 7ª aula. Amanhã nós vamos vir com a 8ª. Amanhã é sexta-feira, né? A última aula dessa semana, e voltamos na terça-feira de novo com mais uma aula. Então, querido, não esqueça como é importante você estudar as Escrituras. As Escrituras, ela vai mostrando para nós como Deus nos amou a ponto de estar preservando tudo nessa lousa. Ele revela a nós o quão é importante nós crescermos em conhecimento, entender o que Deus está fazendo. Amém? Eu quero orar com você, quero te abençoar. Eu espero que essa semente, ela já invadiu o seu ser, e invadindo o seu ser, o Espírito Santo te trouxe comunhão com o Pai, e a comunhão te trouxe a consciência de Deus dentro de você, que é a consciência de Deus, querido, é a mesma lei, é a mesma lei dos 613 preceitos, é a consciência,
é que hoje eu não cumpro a lei, eu não luto para cumprir a lei, é o Espírito que me leva a cumprir a lei, e ela me revela a situação do homem que sou, através do Espírito. Então, querido, não deixe de buscar o Espírito Santo, ele é importantíssimo. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada irmão que está comigo nesse momento. Quero declarar a paz do Senhor sobre a vida dele e o conhecimento do Espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, que nós possamos crescer em graça, em conhecimento, nós possamos ir além de todos os limites, entendendo como agradar ao Senhor no Espírito. Obrigado por essa palavra dessa manhã, obrigado por essa palavra entrar no nosso ser, que todo aquele que tiver contato com a escola dos 5 ministérios, ele cresça e amadureça como filho varão, aquele que é um vencedor, irá reinar com Cristo, com a mentalidade de governo, com a mentalidade de reino. Eu abençoo no nome do Senhor Jesus a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, o nosso mundo, que o Senhor derrame da sua bênção sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, que a graça, a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, querido? Eu quero dar 3 avisos. O primeiro aviso é o seguinte: o primeiro aviso é que agora em abril nós teremos a terceira imersão da Escola dos 5 Ministérios, e vai sair logo agora, né? Essa ideia ainda sai hoje ou amanhã, as inscrições, né? Para você fazer a inscrição, o link das inscrições, e esse link você pode fazer, a inscrição é gratuito, tanto online como presencial. Presencial eu só tenho 40 vagas, online eu tenho 100 vagas, para que você possa estudar e aprender profundamente. Uma imersão, nós começamos sempre no terceiro domingo do mês, e começamos às 7h30 da manhã, até às 11h30, voltamos às 2h e vamos até às 5h30 da tarde, estudando a palavra sem parar, ok? Segundo aviso é, querido, essa Bíblia, ela chama a Bíblia Trinitariana, Sociedades Trinitarianas. E aqui no estado de Rondônia nós temos conseguido ela com um preço muito bom. Então, se você quer comprar uma Bíblia, essa Bíblia, ela é a das melhores traduções, porque ela é Almeida Corrigida Fiel. Então, se de repente você quer adquirir uma Bíblia dessa para você, entre em contato com nossos contatos aí, e nós estaremos encaminhando uma para você com um preço muito bom. Também nós temos um sebo, né, livros usados para vender. Eu tenho 160 livros para vender. Esses livros estão na média de R$20, 10, 15, R$20. Se você quer adquirir um livro, uma recomendação de um livro bom para você ler e capacitar a sua vida, entre em contato conosco também. Tá bom, querido? Deixa esses 3 avisos, que a paz do Senhor esteja sobre você. Tenha um bom dia e até amanhã. Lembrando, os nossos canais de redes sociais estão abertos. Tem dúvida, pergunta, quer indicar alguma coisa, entre conosco lá em contato, nós estaremos conversando. Graça e paz, Deus te abençoe.